Tem gente que diz que orgulho é pecado, que uma mulher de verdade deve engolir desaforo calada, sorrir para quem a machuca e fingir que está tudo bem para não criar problema. Passei 67 anos da minha vida acreditando nisso. 67 anos abaixando a cabeça, mordendo a língua, deixando passar. Mas naquela tarde de sábado, há 6 meses, eu descobri uma coisa que ninguém me ensinou. Silêncio também pode ser uma arma. E às vezes, ficar quieta não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está apenas esperando o momento certo. Me chamo Marlene Vieira Duarte. Tenho 67 anos, cabelos brancos que não faço mais questão de esconder e uma história que preciso contar. Não para me vingar de ninguém, não para expor pessoas, mas porque talvez exista outra mulher por aí, da minha idade ou mais nova, passando pelo que eu passei. E ela precisa saber que não está sozinha. Nasci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Sacramento, perto do Triângulo Mineiro. Meu pai era tropeiro, minha mãe lavadeira. A gente não tinha muito, mas tinha dignidade. Minha mãe dizia que pobreza não era desculpa para a falta de postura, e que uma mulher podia estar de pé descalço no chão de terra batida, mas nunca devia andar de cabeça baixa. Carreguei essa lição comigo a vida inteira. Aos 22 anos, me casei com Geraldo Duarte, um rapaz de Uberlândia que tinha uma lojinha de roupas no centro da cidade. Era um espaço pequeno, de uns 30 metros quadrados, espremido entre uma farmácia e uma papelaria. Ele vendia, eu costurava. Dormíamos 5 horas por noite, acordávamos antes do sol nascer, e repetíamos isso todos os dias da semana, inclusive domingo. Não tinha folga, não tinha férias, não tinha garantia de nada. Só tinha sonho. E o sonho cresceu. Em 40 anos de casamento, transformamos aquela lojinha numa rede de 14 lojas espalhadas por Minas Gerais e São Paulo. A marca Elegância Duarte se tornou referência em moda para mulheres maduras que querem se vestir com classe sem precisar vender um rim para comprar uma blusa. Sempre acreditei que elegância não tem a ver com preço, tem a ver com respeito. Respeito pela própria imagem, pelo próprio corpo, pela própria história. Geraldo partiu há alguns anos. Uma condição do coração que não deu tempo nem de se despedir direito. Numa sexta-feira, ele estava rindo comigo na sala, planejando uma viagem para conhecer Portugal. No sábado de manhã, não acordou mais. Desde então, toco o negócio praticamente sozinha. Meu filho mais velho, Renato, trabalha comigo e conhece cada detalhe da operação. Ele entende meu jeito, respeita minhas decisões e nunca tentou me passar para trás. Renato é o tipo de filho que toda mãe sonha em ter. Presente, honesto, trabalhador. Mas eu tenho 2 filhos. E o segundo, Eduardo, sempre foi diferente. Eduardo nasceu 5 anos depois de Renato, numa época em que a empresa já estava começando a dar lucro. Talvez por isso ele nunca tenha entendido o valor do sacrifício. Enquanto Renato cresceu vendo a gente contar moedas para pagar fornecedor, Eduardo cresceu com mesada, roupa nova todo mês e a certeza de que sempre haveria alguém para resolver os problemas dele. Eu assumo minha culpa nisso. Mimei demais. Protegi demais. Achei que estava sendo boa mãe, quando na verdade estava criando um homem que não sabia lidar com frustração. Eduardo se formou em administração, trabalhou um tempo na empresa, mas logo arrumou um emprego numa multinacional de tecnologia. Dizia que queria construir algo próprio, que não queria ficar na sombra da família. Eu respeitei. Doeu, mas respeitei. O problema começou quando ele conheceu Patrícia. Patrícia era secretária executiva numa empresa parceira. Bonita, bem arrumada, com aquele jeito de quem sabe exatamente o que quer da vida. Eduardo se apaixonou perdidamente. Em 6 meses, estavam noivos. Em 1 ano, casados. Desde o primeiro encontro, senti que ela não gostava de mim. Não era nada explícito. Era o jeito como ela olhava para minha roupa, como corrigia minha forma de falar, como revirava os olhos quando eu contava histórias da minha infância no interior. Para Patrícia, eu era uma velha caipira que não combinava com a imagem de sucesso que ela queria projetar. Mas o que me machucava de verdade era a mentira que Eduardo contava para ela. Descobri por acaso, numa conversa que ouvi sem querer. Eduardo dizia para os amigos que a empresa da família era um negocinho pequeno,
que eu vivia de aposentadoria e uns aluguéis, e que ele era o verdadeiro provedor da casa deles com o salário de gerente comercial. Patrícia acreditou e passou a me tratar como uma sogra que devia agradecer por ser tolerada nas reuniões de família. Eu engolia. Engolia quando ela me colocava sentada na ponta da mesa, longe dos outros convidados. Engolia quando ela esquecia de me avisar sobre os aniversários dos meus próprios netos. Engolia quando ela fazia comentários sobre como algumas pessoas não sabem se vestir para certas ocasiões. Engolia porque amava meu filho, porque queria ver Bernardo, meu neto de 4 anos, e a pequena Isabela de 2. Porque achava que com o tempo as coisas melhorariam, que Patrícia amadureceria, que Eduardo abriria os olhos. Mas a verdade é que quanto mais eu engolia, mais eles achavam que podiam me fazer engolir. Até aquele sábado. Era uma tarde comum. Eu tinha acabado de sair de uma reunião com fornecedores de tecido numa cidade vizinha e estava voltando para Uberlândia. Como o shopping ficava no caminho, resolvi passar numa das lojas da rede para verificar como estava o movimento. Era uma franquia nova, inaugurada há apenas 3 meses. Uma das unidades mais elegantes da rede, localizada no piso superior do shopping mais sofisticado da cidade. Eu tinha investido pesado naquela loja. Móveis importados, iluminação especial, provadores amplos. Queria que fosse uma vitrine do que a elegância do arte podia oferecer. Eu tinha um hábito que Geraldo me ensinou: visitar as lojas sem me identificar. Ele dizia que a verdadeira qualidade de um negócio aparece quando o dono não está olhando. Então, eu entrava como uma cliente qualquer. Observava o atendimento, a organização, o comportamento dos funcionários. Depois, se tivesse algum problema, conversava com o gerente em particular. Naquele dia, eu estava vestida de forma elegante, porém discreta. Calça de alfaiataria cinza, blusa de seda cor marfim, um blazer leve cor de pérola. Meu cabelo branco solto nos ombros, bem cortado, escarpão baixo, confortável. A única joia era minha aliança de casamento e um colar de pérolas pequenas que Geraldo me deu no nosso aniversário de 30 anos. Para quem entende de moda, eu estava impecável. Uma senhora elegante, com roupas de qualidade, cores harmoniosas, postura ereta. Mas para quem julga pelos brilhos, pelas logomarcas estampadas, pelas bolsas de grife com letras douradas, eu era apenas uma velha de cabelo branco que provavelmente não tinha dinheiro para comprar nada. Entrei na loja e comecei a olhar a nova coleção. Os vestidos estavam lindos, as estampas que eu mesma havia aprovado meses antes. Passei a mão num tecido, sentindo a textura, verificando a qualidade da costura. Foi quando percebi que ninguém veio me atender. Havia 2 vendedoras no balcão. Uma delas, de uns 25 anos, cabelos loiros, unhas enormes decoradas com pedrinhas, estava mexendo no celular. A outra, mais nova ainda, dava risadinhas olhando para a tela da colega. Nenhuma das 2 sequer levantou os olhos quando entrei. Continuei andando pela loja. Peguei um vestido da Arara, um modelo azul marinho com decote discreto que eu tinha certeza que ficaria lindo em mim. Queria ver o acabamento de perto, verificar se a costura estava no padrão. A vendedora loira finalmente se mexeu. Guardou o celular no bolso, ajeitou o cabelo e veio na minha direção. Mas não veio para me ajudar. Ela parou na minha frente, cruzou os braços e disse em voz alta o suficiente para toda a loja ouvir: "Com licença, senhora." Olhei para ela, esperando que oferecesse ajuda. Talvez perguntasse meu tamanho, sugerisse outras peças, fizesse seu trabalho. Mas o que saiu da boca dela me gelou por dentro. "A senhora não tem vergonha de vir aqui vestida assim?" Por um segundo, achei que tinha ouvido errado, que talvez ela estivesse falando com outra pessoa, que talvez fosse uma piada que eu não tinha entendido. Mas ela continuou: "Olha só, dona. Essa loja aqui é para um público diferente, entende? Não é para qualquer um. A senhora ia se sentir mais confortável em outro lugar. Tem umas lojas lá embaixo que são mais adequadas." Senti meu rosto esquentar, não de vergonha, de indignação. Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ouvi uma risada que conhecia muito bem. Uma risada aguda, afetada, que eu ouvia nos almoços de domingo, nas festas de aniversário dos meus netos, nas reuniões de família que eu insistia em frequentar, mesmo sabendo que não era bem-vinda.
Virei o rosto para a entrada da loja, e lá estava ela. Patrícia, minha nora. Ela estava parada na porta com duas amigas, todas carregando sacolas de compras de lojas caras. Usava um vestido justo, salto alto, bolsa de grife. O cabelo estava impecável, a maquiagem perfeita. Nossos olhos se cruzaram. Por um segundo que pareceu durar uma eternidade, vi o reconhecimento passar pelo rosto dela. Ela me viu. Sabia que era eu. Sua sogra. A mãe do marido dela. A avó dos filhos dela. E o que ela fez a seguir me partiu em pedaços que eu nem sabia que ainda existiam inteiros dentro de mim. Patrícia virou o rosto. Fingiu que não me conhecia. E disse para as amigas, em voz alta e clara, fazendo questão de que eu ouvisse cada palavra. Ai, meninas, que constrangimento! Vamos sair daqui. Essa loja está deixando qualquer tipo de gente entrar. Olha o nível... As amigas riram. A vendedora riu. E Patrícia saiu da loja sem olhar para trás, como se eu fosse uma estranha inconveniente. Uma mancha no sábado perfeito dela. A vendedora, encorajada pela cena, continuou. Viu só, dona, até as clientes de verdade estão incomodadas. Faça um favor a si mesma e procure uma loja mais adequada ao seu padrão. Não quero ter que chamar o segurança. Fiquei parada ali, segurando aquele vestido azul marinho que eu mesma tinha desenhado, sentindo o peso de cada palavra, de cada risada, de cada olhar de desprezo. Eu poderia ter dito quem eu era naquele momento. Poderia ter destruído a carreira daquela vendedora com uma única frase. Poderia ter corrido atrás de Patrícia e feito um escândalo no meio do shopping. Mas não fiz nada disso. Respirei fundo. Coloquei o vestido de volta no cabide com cuidado. Ajeitei minha bolsa no ombro. Olhei para a vendedora com uma calma que me surpreendeu. E disse apenas: obrigada pelo atendimento. Vou lembrar dele. Saí da loja devagar, com a coluna ereta, sem olhar para trás. Mas enquanto caminhava pelo corredor do shopping, algo estava nascendo dentro de mim. Algo que tinha ficado adormecido por anos, décadas talvez, esperando o momento certo para despertar. Eu tinha passado a vida inteira engolindo, sendo a mãe compreensiva, a sogra paciente, a avó que aceita qualquer migalha de afeto. Tinha permitido que me tratassem como um móvel velho que ninguém quer, mas que ninguém tem coragem de jogar fora. Mas naquela tarde, alguma coisa mudou. Eu não sabia ainda, mas aquele silêncio que eu escolhi naquele momento não era o silêncio da derrota. Era o silêncio de quem está apenas começando a falar. E quando a minha voz finalmente fosse ouvida, quando ela fosse ouvida, ninguém estaria preparado para o que viria depois. Cheguei ao estacionamento do shopping com as pernas tremendo, não de medo, não de tristeza, de algo que eu não conseguia nomear naquele momento. Entrei no meu carro, um sedã prata simples que eu dirigia há anos, e fiquei ali parada, com as mãos no volante, olhando para o nada. Lembrei de Geraldo, de como ele ficaria furioso se tivesse presenciado aquela cena. Ele sempre dizia que eu era mansa demais, que deixava as pessoas passarem por cima de mim. Marlene, ele costumava dizer, você é dona de um império. Age como dona. Eu sempre ria e respondia que não precisava agir como nada, que o sucesso verdadeiro não precisa de plateia, que preferia ser subestimada a ser temida. Mas naquele carro, naquele estacionamento, olhando para as minhas mãos que tinham costurado milhares de peças, assinado contratos milionários, construído um negócio do zero, eu me perguntei pela primeira vez se Geraldo não estava certo. Liguei o carro e saí do estacionamento. Mas não fui para casa. Fui para o escritório central da empresa. Precisava me lembrar de quem eu era de verdade. Não a velha que aquela vendedora viu. Não a sogra que Patrícia desprezava. Eu era Marlene Vieira Duarte. E estava na hora de parar de pedir desculpas por existir. Cheguei ao escritório central da empresa quando o sol já estava se pondo. O prédio ficava num bairro comercial de Uberlândia, 3 andares discretos que não chamavam a atenção de quem passava na rua. Era assim que eu gostava. Sempre preferi que o trabalho falasse mais alto que a fachada. A recepcionista do turno da noite se assustou quando me viu entrar. Dona Marlene? A senhora por aqui num sábado? Dei um sorriso que não chegou aos olhos e disse que precisava resolver umas coisas. Ela não perguntou mais nada. Depois de tantos anos, os funcionários já sabiam que quando eu aparecia fora do horário, era melhor não fazer perguntas.
Subi para o segundo andar, onde ficava a sala de monitoramento. Todas as nossas lojas tinham câmeras de segurança conectadas a um sistema central. Era uma exigência minha desde que começamos a expandir a rede. Geraldo achava exagero. Dizia que eu era desconfiada demais. Mas eu sempre respondia que confiança não exclui verificação. Naquela noite, agradeci em silêncio por ter insistido naquele sistema. Sentei na frente dos monitores e comecei a procurar as gravações da loja do Shopping Paineiras. Encontrei facilmente. A câmera principal ficava posicionada bem acima do balcão, capturando praticamente toda a área de vendas. E lá estava tudo. Eu entrando na loja. As vendedoras me ignorando. A loira se aproximando com aquele sorriso de deboche. Cada palavra, cada gesto, cada expressão de desprezo. E então, Patrícia. Vi o momento exato em que ela me reconheceu. Foi um lampejo, menos de um segundo, mas a câmera capturou. Os olhos dela se arregalaram levemente, a boca se abriu como se fosse dizer algo. E então, a decisão. Consciente, calculada. Ela virou o rosto e fingiu que eu era uma estranha. Assisti àquela cena 3 vezes seguidas. Na terceira vez, não senti mais raiva. Senti algo mais frio, mais denso. Uma clareza que eu não tinha há muito tempo. Patrícia não tinha agido por impulso. Ela tinha escolhido me humilhar. Na frente das amigas, na frente da vendedora, no meio de um shopping lotado. Ela viu a sogra sendo maltratada e decidiu que era mais fácil fingir que não me conhecia do que me defender. Ou pior, ela gostou de ver. Continuei assistindo às gravações, agora com outro objetivo. Queria entender como aquela vendedora tinha sido contratada. Quem tinha feito a entrevista, quem tinha aprovado, quem tinha treinado. Algo não estava certo. Aquele nível de grosseria não aparece do nada. Alguém tinha permitido ou até incentivado. Foi quando meu celular tocou. Era Fernando, o gerente regional das franquias. A voz dele estava tremendo do outro lado da linha. Dona Marlene, aconteceu uma coisa. Uma coisa muito séria. Perguntei o que era, já imaginando a resposta. Alguém filmou um incidente na loja do Shopping Paineiras e postou nas redes sociais. O vídeo está viralizando. Já tem mais de 50.000 visualizações e continua subindo. Estão dizendo que uma funcionária nossa humilhou uma senhora idosa. Chamaram até de preconceito etário. A imprensa já está pedindo posicionamento. Fiquei em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Fernando, eu disse com calma. A senhora do vídeo sou eu. O silêncio do outro lado durou quase 10 segundos. Como assim? A senhora? Dona Marlene? Eu mesma. Fui na loja fazer uma visita anônima e fui tratada daquele jeito pela vendedora. Estou no escritório agora, assistindo às gravações das câmeras internas. Fernando começou a gaguejar, tentando se desculpar, prometendo que ia tomar providências imediatas, que ia demitir todo mundo se fosse preciso. Mas eu o interrompi. Antes de qualquer coisa, preciso que você descubra uma informação para mim. Qualquer coisa, Dona Marlene. O que a senhora precisar. Quero saber o nome completo da vendedora que me atendeu. E quero saber como ela foi contratada. Quem indicou, quem aprovou, tudo. Me liga de volta quando tiver. Desliguei e voltei para as gravações. Enquanto esperava, comecei a revisar os registros das últimas semanas daquela loja. E o que encontrei me deixou ainda mais perturbada. Não era a primeira vez que aquela vendedora tratava mal uma cliente. Nas gravações de dias anteriores, vi pelo menos outras 3 situações parecidas. Sempre com mulheres mais velhas. Sempre com aquele mesmo tom de superioridade. Sempre seguido de risadinhas com a colega do balcão. E ninguém tinha feito nada. A gerente da loja, uma mulher chamada Sandra, aparecia em algumas gravações. Vi ela conversando com a vendedora loira, rindo junto, tratando-a com uma intimidade que não parecia profissional. Em nenhum momento vi Sandra corrigir o comportamento, chamar atenção, fazer qualquer coisa que uma gerente deveria fazer. Alguma coisa estava muito errada naquela loja. Fernando me ligou de volta 2 horas depois. A essa altura, eu já tinha tomado 3 cafés e minha cabeça estava funcionando com uma clareza que eu não sentia há anos. Dona Marlene, consegui as informações. Pode falar. A vendedora se chama Débora Menezes Santana. Foi contratada há 3 meses, logo depois da inauguração da loja.
A indicação veio direta da gerente, a Sandra, que disse que era uma pessoa de confiança da família. De confiança da família de quem? A Sandra não especificou no formulário, só escreveu indicação familiar. Mas eu fiz umas ligações, conversei com o pessoal do RH e descobri uma coisa. O quê? Débora Menezes Santana é prima de primeiro grau de uma pessoa chamada Patrícia Menezes Santana Duarte. Meu coração parou por um segundo. Repete esse nome. Patrícia Menezes Santana Duarte, que se não me engano é minha nora. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Patrícia tinha colocado a própria prima para trabalhar na minha empresa, sem me contar, sem pedir autorização, usando o sobrenome de solteira para que eu não fizesse a conexão. E aquela prima, durante 3 meses, tinha trabalhado na minha loja tratando clientes com desprezo, especialmente clientes mais velhas, especialmente mulheres que se pareciam comigo. Fernando, eu disse, a voz firme apesar do turbilhão que estava sentindo, preciso que você descubra mais uma coisa. Quero saber se a gerente dessa loja, a Sandra, tem alguma relação com Patrícia ou com a família dela. Vou verificar agora mesmo. Enquanto esperava, minha mente começou a conectar os pontos. Por que Patrícia colocaria a prima numa loja minha sem me contar? Por que esconder essa informação? E por que logo naquela loja específica? A mais nova, a mais elegante, a que eu tinha inaugurado com tanto orgulho. A resposta veio como um soco no estômago, porque Patrícia achava que eu nunca ia descobrir. Ela achava que eu era uma velha distraída, desconectada do negócio, que só aparecia para assinar papéis e receber dividendos. Ela não sabia que eu ainda fazia visitas anônimas. Não sabia que eu conhecia cada detalhe da operação. Não sabia que o sistema de câmeras mandava alertas para o meu celular. Patrícia tinha subestimado a sogra que ela tanto desprezava. Fernando ligou de volta meia hora depois. E dessa vez a voz dele estava diferente. Tinha um tom de incredulidade, como se ele mesmo não acreditasse no que tinha descoberto. Dona Marlene, a senhora não vai acreditar. Me conta. A gerente Sandra é cunhada de Patrícia, irmã do marido dela. Espera. Irmã do marido dela? Patrícia é casada com meu filho Eduardo. Ele não tem irmã. Não, Dona Marlene. Patrícia foi casada antes, com um homem chamado Ricardo. O casamento durou 2 anos. Sandra é irmã desse Ricardo. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Patrícia tinha sido casada antes? Eduardo nunca tinha me contado isso. Em 5 anos de casamento, ninguém nunca mencionou que ela tinha um ex-marido. Eu achava que Eduardo era o primeiro. Tem certeza dessa informação, Fernando? Absoluta. Verifiquei nos registros civis. Patrícia Menezes Santana se casou com Ricardo de Souza Ferreira em 2015. Divorciaram em 2017. Sandra de Souza Ferreira é irmã dele. E agora é gerente da nossa loja no Shopping Paineiras. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede do escritório, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Patrícia tinha montado uma operação inteira nas minhas costas. Colocou a prima como vendedora. Colocou a ex-cunhada como gerente. Criou uma rede dentro da minha própria empresa, pessoas que eram leais a ela, não a mim. E fez tudo isso enquanto sorria para mim nos almoços de domingo e me tratava como uma velha sem importância. A pergunta que martelava na minha cabeça era: por quê? O que Patrícia ganhava com isso? Qual era o objetivo de infiltrar pessoas na minha empresa? A resposta veio quando lembrei de uma conversa que tinha ouvido meses antes, sem dar importância na época. Era um almoço de família e eu tinha ido à cozinha buscar mais vinho. Patrícia estava no corredor, falando baixinho no celular. Ouvi apenas fragmentos: controle, expandir, quando ela não estiver mais aqui. Na hora, achei que ela estava falando de trabalho. Agora entendi. Ela estava falando de mim. Patrícia não estava apenas desprezando a sogra. Ela estava planejando algo maior. Estava posicionando peças no tabuleiro, esperando o momento certo para dar o cheque-mate. Ela queria a minha empresa e achava que ia conseguir. Sentei na cadeira do escritório e fechei os olhos por um momento. Meu coração estava acelerado, minha respiração curta. Mas por baixo da indignação, por baixo da raiva, por baixo da dor de descobrir que minha própria família estava tramando contra mim, havia algo mais. Havia gratidão.
Gratidão por aquela vendedora arrogante que não sabia ficar de boca fechada. Gratidão pelo vídeo que viralizou e me forçou a investigar. Gratidão por cada peça desse quebra-cabeça que finalmente estava se encaixando. Se aquela humilhação no shopping não tivesse acontecido, eu nunca teria descoberto a teia que Patrícia estava tecendo ao meu redor. Abri os olhos e olhei para o retrato de Geraldo que ficava na minha mesa. Ele estava sorrindo, como sempre, com aquele olhar de quem conhecia todos os segredos do mundo. Você tinha razão, eu disse para a foto. Eu era mansa demais, mas isso acabou. Peguei o telefone e liguei para Renato, meu filho mais velho. Mãe? Tudo bem? São quase 11 da noite. Está tudo bem, filho, mas preciso que você venha ao escritório amanhã cedo. Temos muito trabalho pela frente. Que tipo de trabalho? Olhei mais uma vez para as gravações pausadas na tela. A imagem de Patrícia congelada no momento exato em que decidiu fingir que não me conhecia. O tipo de trabalho que seu pai sempre disse que eu precisava aprender a fazer. Desliguei o telefone e comecei a fazer anotações. Tinha uma lista de nomes para verificar, uma rede para desmantelar, uma verdade para trazer à luz. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo. Estava com fome. Fome de justiça. Fome de verdade. Fome de finalmente mostrar para aquelas pessoas quem era a mulher que elas tinham subestimado. O vídeo da minha humilhação continuava viralizando, acumulando milhares de comentários de pessoas indignadas, pedindo providências, exigindo respostas. Eles teriam suas respostas, mas não do jeito que esperavam. E definitivamente não do jeito que Patrícia esperava. Porque ela tinha cometido o erro mais grave que alguém pode cometer numa guerra: subestimar o inimigo. E eu não era mais a velha mansa que engolia desaforos calada. Eu era uma mulher de 67 anos, que finalmente tinha acordado. E quando uma mulher dessa idade acorda para a verdade, não existe força no mundo capaz de fazê-la dormir de novo. Naquela noite, não dormi. Fiquei no escritório até às 4 da manhã, revisando documentos, cruzando informações, montando um dossiê completo sobre cada pessoa que Patrícia tinha colocado dentro da minha empresa. Descobri que, além de Débora e Sandra, havia mais 2 funcionárias em outras lojas que tinham alguma ligação com a família dela. Uma prima distante trabalhando no estoque da loja de Ribeirão Preto. Uma amiga de infância no setor administrativo da matriz. 4 pessoas, 4 infiltradas, 4 pares de olhos e ouvidos reportando para Patrícia cada movimento da empresa que ela achava que um dia seria dela. Mas o que ela não contava é que eu tinha aprendido uma coisa importante ao longo dos meus 67 anos de vida: paciência. Eu não ia agir por impulso, não ia fazer escândalo, não ia dar a ela o prazer de me ver descontrolada. Ia fazer algo muito pior. Ia deixar que ela se sentisse segura. Ia deixar que ela continuasse achando que eu era uma velha desatenta. Ia deixar que ela baixasse a guarda completamente. E então, quando ela menos esperasse, quando ela achasse que tinha vencido, eu ia mostrar todas as cartas que tinha na mão. O sol começou a nascer pela janela do escritório, pintando o céu de laranja e rosa. Olhei para aquele amanhecer e senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não esperança de que as coisas fossem se resolver sozinhas, mas esperança de que eu finalmente tinha coragem de resolvê-las com minhas próprias mãos. O jogo tinha mudado. E desta vez, quem ditava as regras era eu. Renato chegou ao escritório às 7 da manhã de domingo. Eu estava no mesmo lugar onde tinha passado a noite inteira, cercada de papéis, anotações e xícaras de café vazias. Quando ele me viu, parou na porta com uma expressão que misturava preocupação e curiosidade. Mãe, você dormiu aqui? Fiz que não com a cabeça e apontei para a cadeira à minha frente. Senta, filho. Temos muito o que conversar. Renato sempre foi o filho que herdou o temperamento do pai. Calmo, observador, capaz de ouvir antes de reagir. Enquanto Eduardo era explosivo e impulsivo, Renato era o tipo de pessoa que analisava todas as peças do tabuleiro antes de mover um peão. Naquela manhã, eu precisava exatamente disso. Comecei contando tudo desde o início. A visita à loja, a humilhação da vendedora, Patrícia fingindo que não me conhecia. Renato ouviu em silêncio, os olhos escurecendo a cada detalhe.
Quando cheguei na parte do vídeo viralizando, ele sacou o celular e procurou. Meu Deus, mãe! Já tem mais de 200.000 visualizações. Os comentários estão pegando fogo. Deixei ele ler alguns comentários enquanto eu continuava. Contei sobre as ligações de Fernando, sobre a descoberta de que Débora era prima de Patrícia, sobre Sandra ser ex-cunhada dela. Quando mencionei que Patrícia tinha sido casada antes e que Eduardo nunca tinha me contado, Renato largou o celular na mesa e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Espera, Eduardo sabia que a Patrícia foi casada antes e nunca contou pra ninguém? Aparentemente. E ela colocou a prima e a ex-cunhada para trabalhar na nossa empresa sem avisar ninguém? Não só isso. Empurrei o dossiê que tinha preparado durante a noite na direção dele. Tem mais duas, uma prima distante no estoque de Ribeirão e uma amiga de infância no administrativo da matriz. 4 pessoas no total, todas conectadas à Patrícia. Renato folheou os documentos em silêncio. Vi a mandíbula dele travar, os dedos apertarem o papel com mais força do que o necessário. Quando terminou de ler, levantou os olhos para mim. Ela montou uma rede de espionagem dentro da nossa empresa. É o que parece. Mas por quê? O que ela ganha com isso? Contei sobre a conversa que tinha ouvido meses antes, os fragmentos sobre controle, expandir e quando ela não estiver mais aqui. Renato ficou em silêncio por um longo momento, processando as informações. Ela acha que vai herdar a empresa, ele disse finalmente. Acha que quando você partir, o Eduardo vai ficar com metade e ela vai controlar essa metade através dele. É o que eu também concluí. Mas ela não sabe que o testamento deixa a empresa inteira para mim, com você como administradora vitalícia. Confirmei com a cabeça. Geraldo e eu tínhamos feito esse arranjo anos atrás, quando percebemos que Eduardo não tinha interesse nem capacidade para tocar o negócio. Eduardo receberia uma quantia generosa em dinheiro e imóveis, mas a empresa ficaria com Renato. Era justo, era legal e estava tudo documentado com advogados. Patrícia não fazia ideia. O que você quer fazer, mãe? Olhei para meu filho mais velho, aquele menino que tinha crescido me vendo costurar de madrugada, que tinha aprendido a fazer inventário antes de aprender a andar de bicicleta, que nunca tinha me dado um único motivo para desconfiar dele. Quero limpar a casa, mas quero fazer isso do jeito certo, sem escândalo, sem histeria. Quero que quando tudo acabar, ninguém possa dizer que agi por impulso ou por vingança. Renato assentiu devagar. E o Eduardo? Ele sabe de alguma coisa? Essa era a pergunta que eu vinha evitando a noite inteira. Meu filho caçula. O menino que eu tinha mimado demais, protegido demais. Será que ele fazia parte do plano de Patrícia? Será que estava ciente de tudo e tinha escolhido ficar do lado dela? Não sei, admiti. E essa é a parte que mais me assusta. Renato se levantou e veio até o meu lado da mesa. Colocou a mão no meu ombro, um gesto simples que me lembrou tanto de Geraldo que meus olhos arderam. Vamos descobrir juntos, mãe. Mas primeiro precisamos resolver a situação da loja. O vídeo está viralizando e a imprensa vai começar a pressionar. Precisamos de um posicionamento. Ele estava certo. Antes de qualquer confronto familiar, precisávamos controlar a narrativa pública. Passamos as próximas 2 horas elaborando um plano. Fernando seria instruído a emitir uma nota oficial lamentando o ocorrido e informando que a funcionária envolvida havia sido desligada. Sandra, a gerente, também seria removida do cargo por falha de supervisão. Não mencionaríamos as conexões familiares, pelo menos não publicamente. Isso era assunto interno. Às 10 da manhã, Fernando já tinha colocado tudo em movimento. A nota foi divulgada, os jornalistas receberam respostas padronizadas e a loja do Shopping Paineiras foi temporariamente fechada para a reestruturação da equipe. Foi quando meu celular tocou. O nome na tela fez meu coração apertar. Eduardo. Atendi com a voz mais neutra que consegui. Oi, filho. Mãe, o que está acontecendo? A Patrícia está desesperada. Disse que a prima dela foi mandada embora da loja do shopping. Que história é essa? Olhei para Renato, que estava ouvindo tudo com atenção. Respirei fundo. Eduardo, acho melhor você vir aqui no escritório. Temos uma conversa séria para ter. Conversa sobre o quê? Mãe, a Patrícia está chorando, dizendo que foi tudo um mal-entendido, que a prima não fez nada de errado.
A prima dela me humilhou na loja ontem. Me chamou de mal vestida, sugeriu que eu fosse procurar uma loja mais adequada ao meu padrão. E sua esposa estava lá. Viu tudo e fingiu que não me conhecia. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. O quê? Você ouviu. Venha ao escritório. Agora. Desliguei antes que ele pudesse responder. Renato me olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Você está pronta para isso? Não, admiti. Mas preciso estar. Eduardo chegou 40 minutos depois. Entrou no escritório com a cara de quem não tinha dormido direito, os olhos vermelhos, o cabelo despenteado. Quando viu Renato sentado ao meu lado, hesitou na porta. O que ele está fazendo aqui? Renato é meu sócio e meu filho. Ele tem todo o direito de estar presente nessa conversa. Eduardo entrou devagar, como um animal que fareja uma armadilha. Sentou na cadeira em frente à minha mesa, a mesma cadeira onde Renato tinha sentado horas antes. Mas enquanto Renato tinha se sentado com confiança, Eduardo parecia querer desaparecer no estofado. Mãe, eu não sei o que a Patrícia fez, mas tenho certeza de que ela pode explicar. Eduardo. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Antes de você defender sua esposa, preciso que você me responda uma coisa com honestidade. Você sabia que ela foi casada antes de conhecer você? O rosto dele perdeu a cor. Como você sabia ou não sabia? Ele engoliu em seco, desviando os olhos. Sabia. E por que nunca me contou? Porque não era relevante. Foi um casamento curto, não deu certo, ela preferiu deixar isso no passado. Não era relevante? Senti a raiva subir, mas me forcei a manter a calma. Eduardo, a ex-cunhada da sua esposa, é gerente de uma das minhas lojas. A prima dela é vendedora na mesma loja. Você sabia disso também? O silêncio dele foi a resposta que eu precisava. Sabia, eu afirmei. Você sabia e não me contou. Mãe, a Patrícia só queria ajudar a família dela. A Sandra estava desempregada, a Débora precisava de uma oportunidade. E por isso ela as colocou na minha empresa sem me consultar? Usando seu nome, seu acesso, sua posição como meu filho? Eduardo abriu a boca para responder, mas Renato o interrompeu. Eduardo, você tem ideia do que a Débora fez ontem? Ela humilhou a nossa mãe. Chamou ela de mal vestida, sugeriu que ela fosse embora da loja, ameaçou chamar o segurança. Alguém filmou e o vídeo está com mais de 200.000 visualizações. A marca da família está sendo arrastada na lama por causa de uma funcionária que sua esposa indicou. Eduardo empalideceu ainda mais. Eu não sabia que ela tratava os clientes assim. Não sabia ou não quis saber? A pergunta de Renato foi como um tapa. Porque, segundo os registros, não foi a primeira vez. A Débora tinha um padrão de tratar mal clientes mais velhas. E a Sandra, que era responsável por supervisionar, nunca fez nada. Quase como se fosse proposital. Olhei para meu filho caçula e vi algo que me partiu o coração. Ele sabia. Talvez não soubesse de tudo, talvez não soubesse dos detalhes, mas sabia que algo errado estava acontecendo. E tinha escolhido ignorar. Eduardo, eu disse, a voz mais suave agora. Eu preciso que você me diga a verdade. Você faz parte do plano da Patrícia? Que plano? Mãe, eu não sei do que você está falando. O plano de colocar pessoas de confiança dela dentro da empresa. O plano de monitorar o que acontece aqui. O plano de, eventualmente, assumir o controle quando eu não estiver mais presente. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Eu não quero a empresa, mãe. Nunca quis. Isso sempre foi coisa do Renato, não minha. Mas a Patrícia quer. Ele não negou. Ela acha que é injusto. Acha que, como sua nora, como mãe dos seus netos, ela deveria ter mais participação nas decisões. Ela fica falando que você trata o Renato como o favorito, que eu sou sempre deixado de lado. E a solução dela foi infiltrar a família inteira na minha empresa pelas minhas costas? Eduardo abaixou a cabeça. Eu devia ter te contado. Eu sei. Mas a Patrícia disse que você não ia aprovar, que você ia criar problema, que era mais fácil assim. Mais fácil para quem, Eduardo? Ele não respondeu. Levantei da minha cadeira e fui até a janela. O sol de domingo brilhava lá fora, pessoas caminhavam na rua, a vida seguia normalmente para todo mundo, menos para nós. Sua esposa me viu sendo humilhada ontem, eu disse, ainda de costas. Ela estava bem ali, na porta da loja. Nossos olhos se cruzaram.
E sabe o que ela fez? Silêncio. Ela fingiu que não me conhecia. Disse para as amigas que a loja estava deixando qualquer tipo de gente entrar. Riu de mim, Eduardo. Sua esposa riu da sua mãe enquanto eu era humilhada pela prima dela. Ouvi um som abafado atrás de mim. Quando me virei, Eduardo estava com o rosto entre as mãos. Eu não sabia disso, ele murmurou. Eu juro que não sabia. E agora que sabe, o que você vai fazer? Ele levantou os olhos para mim e por um segundo vi o menino que ele tinha sido. O menino que corria para os meus braços quando tinha pesadelo, que me mostrava orgulhoso cada desenho que fazia na escola, que dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Onde estava aquele menino? Eu não sei, mãe, eu não sei. Voltei para a minha cadeira e sentei devagar. Estava exausta, emocionalmente destruída, mas ainda tinha uma coisa a dizer. Eduardo, eu amo você. Você é meu filho e isso nunca vai mudar. Mas eu não vou mais aceitar ser desrespeitada. Não por você, não pela sua esposa, não por ninguém. As pessoas que a Patrícia colocou na empresa serão desligadas, todas elas. E se ela tiver algum problema com isso, pode vir falar comigo diretamente. Mãe, ela vai ficar furiosa. Mãe, deixa ela ficar. Olhei firme nos olhos do meu filho. E você vai ter que decidir de que lado está. Não estou te pedindo para escolher entre mim e sua esposa. Estou te pedindo para escolher entre o certo e o errado, entre a honestidade e a manipulação, entre ser um homem de verdade ou ser um fantoche nas mãos de quem quer te usar. Eduardo se levantou devagar, como se cada movimento custasse um esforço imenso. Eu preciso pensar, mãe. Preciso conversar com a Patrícia. Vai, eu disse. Conversa. Mas lembra de uma coisa. Eu não vou estar aqui para sempre. E quando eu partir, a forma como você me tratou nesses últimos anos vai ser a única coisa que vai sobrar. Vai ter que conviver com isso pelo resto da vida. Ele saiu do escritório sem dizer mais nada. Renato esperou até ouvirmos a porta do elevador se fechar para falar. Você acha que ele vai fazer a coisa certa? Olhei para o lugar vazio onde meu filho caçula tinha estado sentado. Eu não sei, filho, mas já passou da hora dele aprender a fazer as próprias escolhas e arcar com as consequências delas. Meu celular vibrou na mesa. Uma mensagem de Fernando. Dona Marlene, a Patrícia ligou para a loja. Está desesperada querendo falar com alguém. O que eu faço? Olhei para Renato, que leu a mensagem por cima do meu ombro. É agora, ele disse. Era agora. A próxima peça do tabuleiro estava prestes a cair. E Patrícia ainda não tinha ideia do tamanho do cheque-mate que estava vindo na direção dela. Respondi a mensagem de Fernando com apenas 3 palavras. Deixa ela ligar. Renato me olhou com curiosidade. Você vai atender? Não. Vou deixar ela se desesperar um pouco mais. Quando a pessoa está desesperada, comete erros. E eu quero ver quais erros Patrícia vai cometer. Não precisei esperar muito. 20 minutos depois, meu celular começou a tocar. O nome de Patrícia brilhava na tela. Deixei tocar até o último segundo, antes de cair na caixa postal. Ela ligou de novo. E de novo. Na 4ª tentativa, atendi. Alô? Dona Marlene! A voz dela estava esganiçada, completamente diferente do tom controlado que ela sempre usava comigo. Graças a Deus a senhora atendeu. Está acontecendo um absurdo. A Débora foi mandada embora, a Sandra também. Ninguém quer me explicar nada. Patrícia, eu disse calmamente, eu sei exatamente o que está acontecendo. Fui eu quem autorizou as demissões. Silêncio. Como assim? A senhora? Eu, a dona da empresa. Lembra que a empresa é minha, não lembra? Outro silêncio, mais longo dessa vez. Mas por quê? A Débora não fez nada de errado. Ela é uma boa funcionária. Patrícia. Minha voz saiu firme, cortante. Sua prima me humilhou na loja ontem. Me chamou de mal vestida, sugeriu que eu procurasse uma loja mais adequada ao meu padrão, ameaçou chamar o segurança. E você estava lá. Viu tudo. E fingiu que não me conhecia. O silêncio do outro lado foi tão profundo que por um momento achei que a ligação tinha caído. Eu não... Não o quê? Não estava lá? Não me viu? Não disse para suas amigas que a loja estava deixando qualquer tipo de gente entrar? Dona Marlene, foi um mal-entendido. Eu não percebi que era a senhora. Estava distraída. Patrícia,
Nossos olhos se cruzaram. Por quase 5 segundos. Eu vi você me reconhecer. Vi a decisão passar pelo seu rosto. Você escolheu fingir que eu era uma estranha. E sabe como eu sei disso com tanta certeza? Silêncio. Porque está tudo gravado. As câmeras da loja capturaram cada segundo. Cada expressão sua. Cada palavra. Está tudo documentado. Ouvi um som estrangulado do outro lado da linha. Algo entre um engasgo e um soluço. E tem mais, continuei. Eu sei que você colocou sua prima e sua ex-cunhada para trabalhar na minha empresa sem me consultar. Sei que tem mais 2 pessoas ligadas a você em outras unidades. Sei do seu casamento anterior que você e Eduardo fizeram tanta questão de esconder de mim. Sei de tudo, Patrícia. Dona Marlene, por favor, deixa eu explicar. Não precisa explicar nada. Eu não liguei para ouvir explicações. Liguei para informar que todas as pessoas que você infiltrou na minha empresa serão desligadas até o final desta semana. E que se você quiser ter qualquer tipo de relação civilizada comigo daqui para frente, vai precisar aprender uma coisa que claramente ninguém te ensinou: respeito. A senhora não pode fazer isso. São pessoas que dependem desse emprego, que têm família. Eu posso e vou fazer. A empresa é minha, Patrícia. Minha. Construí ela do zero com minhas próprias mãos, enquanto você ainda nem tinha nascido. E não vou permitir que ninguém, absolutamente ninguém, use o que eu construí para me sabotar. Sabotar? Dona Marlene, eu nunca... Patrícia, interrompi ela com uma calma gelada. Eu ouvi sua conversa no corredor, meses atrás. Ouvi você falando sobre controle, sobre expandir, sobre quando eu não estiver mais aqui. Eu sei exatamente o que você estava planejando. E acabou. Entendeu? Acabou. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era silêncio de surpresa ou de desespero. Era silêncio de derrota. O Eduardo sabe disso tudo? Ela perguntou finalmente, a voz quase um sussurro. Acabei de ter uma longa conversa com ele. Sabe de tudo. E o que ele disse? Isso é entre você e seu marido. Não sou eu quem vai resolver os problemas do seu casamento. Só vim avisar que a partir de hoje as regras mudaram. Se você quiser continuar fazendo parte desta família, vai ter que me tratar com o respeito que eu mereço. Não por ser rica, não por ser dona de empresa, mas por ser um ser humano. Por ser a mãe do seu marido. Por ser a avó dos seus filhos. Dona Marlene. E se você não conseguir fazer isso, tudo bem também. Eu sobrevivi 67 anos sem a sua aprovação. Posso sobreviver mais alguns. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Renato estava me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. O que foi? Perguntei. Nada, ele disse, um sorriso surgindo no canto da boca. É que fazia tempo que eu não via a empresária Marlene Duarte em ação. Tinha esquecido como era. Sorri de volta, mas o sorriso não durou muito. A adrenalina da ligação estava passando, e no lugar dela veio um cansaço profundo. Não físico, mas emocional. O tipo de cansaço que vem de carregar um peso por tempo demais e finalmente colocá-lo no chão. Vai para casa, mãe, Renato disse gentilmente. Você passou a noite aqui? Precisa descansar. Eu cuido do resto. Ele estava certo. Eu precisava de um banho quente, de uma cama macia, de algumas horas de silêncio para processar tudo o que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Mas quando cheguei em casa, descobri que o dia ainda não tinha acabado. Havia um carro estacionado na minha garagem. O carro de Patrícia. E ela estava sentada no banco do motorista, esperando. Por um momento, considerei dar meia volta e ir para qualquer outro lugar. Mas então lembrei das palavras que eu mesma tinha dito a vida inteira. Problemas não desaparecem só porque você vira as costas para eles. Só crescem. Estacionei ao lado do carro dela e desci devagar. Patrícia saiu do carro ao mesmo tempo. Ela estava irreconhecível. A maquiagem borrada, os olhos inchados, o cabelo que sempre estava impecável, agora parecia que tinha sido puxado em várias direções. A mulher que sempre fez questão de parecer perfeita estava completamente desmoronada. Dona Marlene, por favor, preciso conversar com a senhora. Já conversamos por telefone. Por favor. A voz dela quebrou. 5 minutos. É tudo o que eu peço. Olhei para aquela mulher que tinha me causado tanto sofrimento nos últimos 5 anos.
que tinha me feito sentir invisível na minha própria família, que tinha planejado nas minhas costas, mentido para mim, rido da minha humilhação. E mesmo assim, por algum motivo que eu não conseguia explicar, abri a porta da minha casa e fiz sinal para ela entrar. Sentamos na sala, eu numa poltrona, ela no sofá. A mesma sala onde tantas reuniões de família tinham acontecido, onde ela sempre fazia questão de me deixar de lado, onde eu tantas vezes engoli desaforos para manter a paz. Fala, eu disse simplesmente. Patrícia respirou fundo, as mãos tremendo no colo. Eu sei que a senhora me odeia, e tem todo o direito. O que eu fiz ontem, o que eu venho fazendo, não tem desculpa. Eu sei disso. Fiquei em silêncio, esperando. Mas eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Não é desculpa, é só contexto. Estou ouvindo. Ela engoliu em seco, os olhos fixos no chão. Eu cresci numa família onde dinheiro era a única coisa que importava. Meu pai media o valor das pessoas pelo saldo bancário. Minha mãe só se preocupava com aparências. Quando eu me casei pela primeira vez com o Ricardo, achei que tinha encontrado segurança. Mas ele me deixou quando a empresa dele faliu. Simplesmente me descartou porque eu não era mais útil. Ela levantou os olhos para mim e pela primeira vez vi algo além da máscara que ela sempre usava. Vi medo, vi insegurança. Vi uma mulher que tinha construído toda a personalidade em cima de areia movediça. Quando conheci o Eduardo, ele me disse que a família tinha uma empresa bem-sucedida, que a mãe dele era dona de uma rede de lojas. Eu vi uma oportunidade de finalmente ter estabilidade, de nunca mais ser descartada. Mas ele também disse que a senhora era simples, que não gostava de ostentação, que vivia como se não tivesse dinheiro. E eu achei que isso significava que a senhora era fraca. Fraca, repeti, sem emoção. Eu sei como isso soa. Mas na minha cabeça, pessoas que não ostentam o que têm estão escondendo algo, ou são fracas demais para aproveitar o próprio sucesso. Eu não entendia que simplicidade podia ser uma escolha, uma força. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Quando coloquei a Débora e a Sandra na empresa, eu disse a mim mesma que estava só ajudando a família, que não tinha nada de errado. Mas no fundo eu sabia. Sabia que estava criando uma rede de proteção para mim. Sabia que estava me posicionando para um dia ter mais controle. E eu não me importei com quem eu machucava no processo, nem mesmo com a senhora. E ontem, perguntei, o que passou pela sua cabeça quando você me viu na loja? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Pânico, vergonha, medo de que minhas amigas descobrissem que minha sogra era aquela senhora de roupa simples. Medo de que elas percebessem que tudo o que eu conto sobre minha vida é exagerado, enfeitado, às vezes inventado. Eu escolhi a minha imagem em vez da senhora. E esse foi o erro mais grave que eu já cometi na vida. Ficamos em silêncio por um longo momento. O relógio da parede fazia um tic-tac suave, marcando os segundos que pareciam se arrastar. Patrícia, eu disse finalmente, eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Quando eu tinha a sua idade, eu lavava roupa de outras pessoas para complementar a renda enquanto meu marido tentava fazer a loja crescer. Eu já fui a mulher que as pessoas olhavam com desprezo na rua. Já fui tratada como se não merecesse estar em certos lugares. E sabe o que eu aprendi com isso? Ela balançou a cabeça, esperando. Que o valor de uma pessoa não está na roupa que ela usa, no carro que ela dirige ou no saldo da conta bancária. Está na forma como ela trata os outros, especialmente os outros que não podem fazer nada por ela. Levantei da poltrona e fui até a janela, olhando para o jardim que Geraldo e eu tínhamos plantado juntos há décadas. Você me tratou mal durante 5 anos porque achou que eu não podia fazer nada contra você. Porque achou que eu precisava de você mais do que você precisava de mim. E agora que descobriu que estava errada, está aqui chorando e pedindo desculpas. Mas eu preciso te perguntar uma coisa, Patrícia, e quero que você seja honesta comigo e consigo mesma. Virei para encará-la. Se eu fosse realmente só uma velha pobre, sem empresa, sem dinheiro, sem poder, você estaria aqui pedindo desculpas do mesmo jeito? O silêncio que se seguiu foi a resposta mais honesta que ela poderia ter dado. É o que eu pensei, eu disse suavemente. Você não está arrependida do que fez. Está arrependida porque foi pega. Está com medo das consequências.
E isso, Patrícia, é a diferença entre remorso verdadeiro e desespero. Ela começou a chorar mais forte, os ombros tremendo. O que eu posso fazer para consertar isso? Honestamente, eu não sei se você pode. Algumas coisas, uma vez quebradas, não voltam a ser o que eram. Mas se você realmente quer tentar, pode começar sendo uma pessoa diferente. Não comigo, porque sinceramente, eu não sei se consigo confiar em você de novo. Mas com os seus filhos, com o Eduardo, com as pessoas que você encontra na rua e que não podem fazer nada por você. Fui até a porta e abri. Agora eu preciso que você vá embora. Estou cansada, não dormi a noite inteira e preciso de um tempo sozinha para processar tudo isso. Patrícia se levantou devagar, como se cada movimento custasse um esforço enorme. Quando passou por mim na porta, parou. Dona Marlene, a senhora acha que um dia pode me perdoar? Olhei para ela por um longo momento. Perdoar é uma escolha que eu vou fazer por mim, não por você. Quando e se eu estiver pronta. Mas perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa confiar de novo. Ela assentiu, os olhos baixos, e caminhou até o carro. Quando o carro dela desapareceu no final da rua, fechei a porta e encostei nela, deixando o silêncio da casa me envolver. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que podia respirar. Não porque os problemas tinham acabado. Não porque tudo estava resolvido. Mas porque eu finalmente tinha parado de engolir. E descobri que o ar tinha um gosto muito melhor quando você não está sufocando. Dormi 12 horas seguidas naquela noite de domingo. Quando acordei, já era segunda-feira de manhã e o sol entrava pelas frestas da cortina, desenhando listras douradas no chão do quarto. Por um momento, fiquei ali parada, olhando para o teto, tentando lembrar a última vez que tinha dormido tão profundamente. Não consegui lembrar. Levantei devagar, fiz café e sentei na varanda dos fundos, aquela que dá para o jardim que Geraldo e eu plantamos juntos. As roseiras estavam florindo, os passarinhos cantavam e pela primeira vez em muito tempo eu consegui apreciar aquilo sem sentir um peso no peito. Meu celular tinha dezenas de mensagens. Fernando confirmando que as outras 2 funcionárias ligadas a Patrícia tinham sido desligadas na manhã anterior, com todos os procedimentos legais seguidos à risca. Renato perguntando se eu estava bem e avisando que a repercussão do vídeo já estava diminuindo depois que a nota oficial foi divulgada. Algumas amigas querendo saber se era verdade o que tinham visto nas redes sociais. Mas havia uma mensagem que me chamou a atenção mais do que as outras. Era de Eduardo. Mãe, preciso conversar com você. Posso passar aí hoje à tarde? Sozinho. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo momento. Sozinho. Ele fez questão de especificar isso. O que significava? Que tinha brigado com Patrícia, que tinha tomado uma decisão, que queria me pedir desculpas sem a esposa por perto? Respondi apenas, pode vir às 3. O resto da manhã passou devagar. Arrumei a casa, reguei as plantas, fiz um almoço leve. Tentei ler um livro, mas não consegui me concentrar. Minha mente ficava voltando para a conversa que teria com Eduardo. O que ele ia dizer? O que eu ia sentir? Às 3 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei meu filho caçula parado ali, com uma expressão que eu não via há muito tempo. Não era a cara de quem tinha dormido mal ou de quem estava nervoso. Era a cara de quem tinha chorado, de quem tinha passado horas pensando, de quem tinha finalmente acordado para alguma coisa. Entra, filho. Ele entrou em silêncio e foi direto para a sala. Sentou no mesmo sofá onde Patrícia tinha sentado no dia anterior, mas a postura dele era completamente diferente. Não estava na defensiva, não estava tentando se justificar. Estava apenas ali, presente, como há muito tempo não estava. Quer café? Perguntei. Não, mãe, obrigado. Eu preciso falar umas coisas. E preciso que você me escute até o final, tá? Sentei na poltrona em frente a ele e assenti. Eduardo respirou fundo, as mãos entrelaçadas no colo. Eu passei a noite inteira acordado, pensando em tudo o que aconteceu, em tudo o que você disse, em tudo o que eu deixei acontecer. E eu cheguei a uma conclusão que deveria ter chegado há muito tempo. Ele levantou os olhos para mim e vi que estavam marejados. Eu fui um covarde, mãe. Um covarde e um tolo. Eu sabia que a Patrícia não te tratava bem.
Sabia que ela fazia comentários, que te excluía das coisas, que te olhava com desprezo, e eu não fiz nada. Fingia que não via, mudava de assunto, dizia para mim mesmo que era coisa da minha cabeça. Por quê? Perguntei suavemente. Porque era mais fácil. Porque eu não queria conflito. Porque eu achava que se eu ficasse quieto, as coisas iam se resolver sozinhas. Ele soltou uma risada amarga. Que piada, né? O mesmo silêncio que você engoliu durante anos foi o silêncio que eu escolhi também. Só que o seu era para me proteger. O meu era para me proteger de ter que enfrentar a verdade. Fiquei em silêncio, deixando ele continuar. Quando você me contou ontem o que a Patrícia fez na loja, quando você disse que ela fingiu que não te conhecia, que riu de você, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Vergonha. Vergonha de mim mesmo. Porque no fundo, eu sempre soube que ela era capaz disso. Eu só não queria admitir. E agora? Perguntei. O que você quer fazer? Eduardo ficou em silêncio por um momento, olhando para as próprias mãos. Eu conversei com a Patrícia ontem à noite. Depois que ela voltou daqui, ela me contou tudo o que você disse, tudo o que ela disse. E pela primeira vez, eu não defendi ela. Não tentei amenizar, não tentei encontrar justificativas. Só escutei. E o que você sentiu? Raiva, tristeza, decepção. Ele levantou os olhos para mim. Mas não surpresa, mãe. E isso é o pior. Eu não fiquei surpreso com nada do que ela fez. Porque no fundo, eu sempre soube quem ela era. Eu só não queria ver. Ele se levantou e veio até a minha poltrona, ajoelhando na minha frente como fazia quando era criança e queria me pedir alguma coisa. Mãe, eu te devo um pedido de desculpas que deveria ter feito há 5 anos. Desculpa por ter deixado você ser tratada assim na sua própria família. Desculpa por ter escolhido o silêncio em vez de te defender. Desculpa por ter sido o tipo de filho que você nunca mereceu ter. Senti meus olhos arderem, mas não chorei. Já tinha chorado demais nos últimos dias. Eduardo, você é meu filho. Isso nunca vai mudar. Eu te amo desde o dia em que você nasceu e vou te amar até o dia em que eu partir desse mundo. Mas amor não significa aceitar qualquer coisa. Amor significa querer o melhor para o outro, mesmo quando o melhor é difícil de ouvir. Ele assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei, mãe, eu sei. O que você vai fazer agora? Com a Patrícia? Com o casamento? Eduardo suspirou, sentando no chão mesmo, encostado na poltrona. Eu não sei ainda. Não vou mentir para você. A gente tem 2 filhos, uma vida construída. Não é simples assim de desmanchar tudo. Mas eu disse para ela uma coisa que eu nunca tinha dito antes. O quê? Que se ela não mudar de verdade, não só da boca para fora, eu não vou ficar. Que eu não vou mais aceitar que ela trate minha mãe como se fosse uma estranha inconveniente. Que se ela quiser continuar casada comigo, vai ter que aprender a respeitar a mulher que me criou. Olhei para meu filho, aquele menino que eu tinha mimado demais, protegido demais, e vi algo que não via há muito tempo. Vi um homem que finalmente estava assumindo responsabilidade pelas próprias escolhas. E ela, o que disse? Chorou. Muito. Disse que ia tentar, que ia mudar. Mas eu não sei se acredito, mãe. Não sei se uma pessoa consegue mudar assim, de uma hora para outra. Acho que vou precisar de tempo para ver se é verdade ou se é só mais uma atuação. Isso é sábio, filho. Palavras são fáceis, o que conta são as atitudes. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois olhou para mim com uma expressão quase infantil. Mãe, posso te pedir uma coisa? Pode. O Bernardo e a Isabela perguntam por você todo dia. Eles sentem sua falta. A Isabela fica procurando você pela casa, chamando vovó, vovó, e eu queria pedir para você não se afastar deles. Eles não têm culpa de nada disso. São só crianças. Meu coração se apertou ao ouvir aquilo. Meus netos, aquelas 2 criaturinhas que eu amava mais do que tudo no mundo, que eu tinha deixado de ver por medo de ter que engolir mais desaforos da mãe deles. Eduardo, eu nunca vou me afastar dos meus netos. Eles são minha família, meu sangue, minha alegria. Mas eu também não vou mais aceitar ser tratada mal para poder vê-los. Se a Patrícia quiser que eu faça parte da vida deles, vai ter que me respeitar. Não como dona de empresa, não como sogra rica, como avó, como ser humano. Eu sei, mãe, e eu vou garantir que isso aconteça. Nem que eu tenha que trazer eles aqui sozinho sem ela.
Estendi a mão e acariciei o rosto do meu filho, como fazia quando ele era pequeno e acordava de pesadelo. Você cresceu, Eduardo. Demorou, mas cresceu. Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Antes tarde do que nunca, né? Passamos o resto da tarde conversando. Não só sobre Patrícia e sobre o que tinha acontecido, mas sobre tudo. Sobre a infância dele, sobre o pai, sobre os sonhos que ele tinha quando era jovem e que foi abandonando pelo caminho. Pela primeira vez em anos, eu senti que estava tendo uma conversa de verdade com meu filho. Não uma conversa superficial de almoço de domingo, mas uma conversa de alma para alma. Quando ele foi embora, já estava escurecendo. Me deu um abraço apertado na porta, daqueles que ele não me dava desde que era adolescente. Eu te amo, mãe, e desculpa por ter demorado tanto para dizer isso de verdade. Eu também te amo, filho. Sempre amei. Sempre vou amar. Depois que o carro dele desapareceu na esquina, fiquei parada na varanda, olhando para o céu que ia ganhando tons de laranja e rosa. E pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Uma semana antes, eu era uma mulher que engolia desaforos em silêncio, que aceitava ser tratada como invisível pela própria família, que tinha esquecido o próprio valor de tanto ouvir que não tinha nenhum. Agora, eu era outra pessoa. Não porque tinha me vingado de alguém, não porque tinha destruído a vida de quem me machucou, mas porque tinha finalmente parado de aceitar migalhas. Tinha finalmente entendido que respeito não se implora, se exige, e se não vier, a gente vai embora. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. Patrícia realmente tentou mudar. Não sei se por medo de perder o casamento, por arrependimento genuíno, ou por uma mistura dos dois. Mas ela começou a me tratar de forma diferente. Não éramos amigas. Provavelmente nunca seríamos. Mas havia um respeito que não existia antes. Um cuidado com as palavras, com os gestos, com os olhares. Eduardo cumpriu a promessa. Trouxe Bernardo e Isabela para me visitar toda semana, às vezes sozinho, às vezes com Patrícia. E quando ela vinha, se comportava. Não sei o que ele disse para ela em particular, mas funcionou. A empresa continuou prosperando. Renato assumiu cada vez mais responsabilidades e eu comecei a trabalhar menos, a aproveitar mais. Viajei para o litoral, coisa que não fazia há anos. Retomei amizades que tinha abandonado. Comecei a fazer coisas que sempre quis fazer e nunca tinha tempo. O vídeo da minha humilhação ainda está na internet, em algum lugar. Às vezes alguém me reconhece na rua e vem me dizer que viu, que ficou indignado, que torceu por mim. Eu agradeço e sigo em frente. Aquele vídeo não me define. É apenas um registro de um momento em que eu decidi parar de engolir. Hoje, sentada nesta mesma varanda, onde tomei café naquela manhã de segunda-feira, olhando para as mesmas roseiras que Geraldo plantou comigo, eu penso no que aprendi com tudo isso. Aprendi que silêncio pode ser uma arma, mas também pode ser uma prisão. Que engolir desaforo não mantém a paz, só adia o conflito. Que as pessoas vão te tratar do jeito que você permitir. Aprendi que nunca é tarde para mudar. Que aos 67 anos ainda dá para descobrir uma força que você não sabia que tinha. E aprendi a coisa mais importante, que o amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Porque se você não se respeita, como vai exigir que os outros te respeitem? Aquela vendedora que me humilhou na loja me fez um favor sem querer. Me acordou de um sono que já durava tempo demais. Me mostrou que eu tinha virado a mulher que deixa as coisas acontecerem, em vez de ser a mulher que faz as coisas acontecerem. Não sou mais essa mulher. Agora sou a mulher que olha nos olhos e diz o que pensa. Que exige respeito sem pedir desculpas. Que ama a família, mas não aceita ser maltratada por ela. Que descobriu, depois de 67 anos, que tinha uma voz. E que essa voz, quando finalmente usada, é mais poderosa do que qualquer silêncio. Se você está passando por algo parecido, se está engolindo desaforos para manter uma paz que não existe, se está se sentindo invisível na própria vida, eu quero te dizer uma coisa. Você merece mais. Não importa a sua idade, sua situação, suas circunstâncias. Você merece ser tratada com respeito. Você merece ser vista, ouvida, valorizada. E se as pessoas ao seu redor não conseguem fazer isso, talvez seja a hora de você fazer por si mesma.
Porque no final das contas, a única pessoa que vai estar com você, do primeiro ao último dia da sua vida, é você mesma. E essa pessoa merece todo o amor e respeito que você tem para dar. Eu aprendi isso aos 67 anos. Espero que você não precise esperar tanto. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.